Estudo sobre o Evangelho de João, parte 62, 10 de março de 2024. João, capítulo 12, do versículo 44 ao versículo 50. E Jesus clamou e disse: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa ou há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. João 12, 44 a 50. Esses versículos lançam luz sobre dois assuntos que nunca podemos entender muito bem. Nossa paz diária e nossa prática de vigilância diária sobre nós mesmos estão intimamente ligadas a um conhecimento claro desses dois assuntos. Uma coisa mostrada nesses versículos é a dignidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós o encontramos dizendo: Aquele que me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como a luz ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. A unidade de Cristo com o Pai e o ofício de Cristo são claramente exibidos nestas palavras. No que diz respeito à unidade do Pai e do Filho, devemos nos contentar em acreditar com reverência, o que não podemos compreender mentalmente ou explicar distintamente. Que nos baste saber que nosso Salvador não era como os profetas e patriarcas, um homem enviado por Deus Pai, amigo de Deus e testemunha de Deus. Ele era algo muito maior e maior do que isso. Ele era em sua natureza divina, essencialmente um com o Pai. E ao vê-lo, os homens viram o Pai que o enviou. Este é um grande mistério, mas uma verdade de grande importância para nossas almas. Aquele que lança seus pecados sobre Jesus Cristo pela fé está edificado sobre a rocha. Crendo em Cristo, ele crê não meramente nele, mas naquele que o enviou. Com relação ao ofício de Cristo, pode haver pouca dúvida de que, neste lugar, ele se compara ao sol. Como o sol, ele se levantou neste mundo escurecido pelo pecado, com cura em suas asas, e brilha para o benefício comum de toda a humanidade. Como o sol, ele é grande fonte e centro de toda a vida espiritual, conforto e fertilidade. Como o sol, ele ilumina toda a terra, e ninguém precisa perder o caminho para o céu, se ele apenas usar a luz oferecida para a sua aceitação. Para sempre vamos fazer muito de Cristo em toda a nossa religião. Podemos confiar demais nele, segui-lo muito de perto ou comungar com ele sem reservas. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele é capaz de salvar perfeitamente todos os que vêm a Deus por ele. Ninguém pode nos arrancar da mão daquele que é um com o Pai. Ele pode fazer todo o nosso caminho para o céu brilhante, claro e alegre, como o sol da manhã, alegrando o viajante. Olhando para ele, encontraremos luz em nossos entendimentos. Veremos luz no caminho da vida que temos que percorrer. Sentiremos luz em nossos corações e encontraremos o dia de escuridão que às vezes virão, despidos de metade de suas trevas. Apenas permaneçamos nele e olhemos para ele com um único olho. Há uma mina de significado em suas palavras. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mateus 6, 22.
Outra coisa mostrada nesses versículos é a certeza de um julgamento por vir. Encontramos nosso Senhor dizendo: aquele que me rejeita e não recebe minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que tenho falado, essa o julgará no último dia. Há um último dia. O mundo nem sempre continuará como agora. Comprar e vender, semear e colher, plantar e construir, casar e dar em casamento. Tudo isso finalmente chegará ao fim. Há um tempo designado pelo Pai, quando todo o maquinário da criação cessará, e a presente dispensação será trocada por outra. Teve um começo, e também terá um fim. Os bancos devem finalmente fechar suas portas para sempre. As bolsas de valores serão fechadas. Os parlamentos serão dissolvidos. O próprio sol, que desde o dilúvio de Noé fez seu trabalho diário com tanta fidelidade, não mais se levantará e se porá. Bem seria se pensássemos mais neste dia. Dia de pagamento, aniversários, casamentos, são muitas vezes considerados como dias de interesse absorvente. Mas eles não são nada comparados ao último dia. Há um julgamento chegando. Os homens têm seus dias de ajustes de contas e Deus finalmente terá os seus. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, os vivos serão transformados. Todos, de todo nome e nação, e povo e língua, estarão diante do tribunal de Cristo. Os livros serão abertos e as provas apresentadas. Nosso verdadeiro caráter sairá diante do mundo. Não haverá ocultação, nem evasão, nem falsa coloração. Cada um dará conta de si mesmo a Deus, e todos serão julgados de acordo com suas obras. Os ímpios irão para o fogo eterno, e os justos para a vida eterna. Estas são verdades terríveis, mas são verdades e devem ser ditas. Não é de admirar que o governador romano Félix tremeu quando Paulo, o prisioneiro, falou sobre justiça, temperança e juízo vindouro. Atos 24, 25. No entanto, o crente no Senhor Jesus Cristo não tem motivos para temer. Para ele, de qualquer forma, não há condenação, e o último julgamento não precisa ter terrores. O preconceito de sua vida testemunhará por ele, enquanto as falhas de sua vida não o condenarão. E o homem que rejeita Cristo e não ouve seu chamado ao arrependimento, ele é o homem que no dia do julgamento terá motivos para estar abatido e com medo. Desde que o pensamento do julgamento vindouro tenha um efeito prático em nossa religião. Julguemos-nos diariamente com justiça, para que não sejamos julgados e condenados pelo Senhor. Falemos e assim hajamos, como homens e mulheres que serão julgados pela lei da liberdade. Tomemos consciência de toda a nossa conduta, de hora em hora, e nunca esqueçamos que para cada palavra ociosa devemos prestar contas no último dia. Em uma palavra, vivamos como aqueles que creem na verdade do juízo do céu e do inferno. Assim vivendo, seremos cristãos de fato, em verdade, e teremos ousadia no dia do aparecimento de Cristo. Que o dia do julgamento seja a resposta e o pedido de desculpas do cristão quando os homens o ridicularizavam, como sendo muito rigoroso, muito preciso e muito particular em sua religião. A irreligião pode se sair razoavelmente bem por um tempo, desde que o homem esteja saudável e próspero, e não olhe para nada além deste mundo. Mas aquele que acredita que deve prestar contas aos juízes dos vivos e dos mortos, em sua aparição e reino, nunca se contentará com uma vida ímpia.
ele dirá: há um julgamento. Eu nunca posso servir muito a Deus. Cristo morreu por mim. Eu nunca posso fazer demais por ele. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão. Eu te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.